Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia a todos. Nós, a título de intervenção inicial, queríamos dizer é que este Governo não tem a mínima das condições políticas e legitimidade política para avançar com este processo. Este brutal ataque aqui à ofensiva contra os trabalhadores que está em curso não tem no Governo as condições políticas para avançar com este processo. Aliás, este Governo é um Governo morto e enterrado, já se fez inclusivamente a missa do sétimo dia e o Presidente da República ressuscitou este Governo. E ressuscitou, temos um Governo zombie que vai acabar por ser derrotado pelos trabalhadores. Aliás, já foi derrotado pelos trabalhadores e ele apenas sobrevive porque o Presidente da República não cumpre com as suas obrigações constitucionais, porque é óbvio para toda a gente que este Governo não tem qualquer legitimidade e não tem credibilidade e não tem base social de apoio por parte dos portugueses, e isso é evidente e vai se tornar mais evidente com as futuras ações de lutas que irão desenrolar, eu já sei que incomodam, mas que se irão desenrolar e que acabarão por derrotar definitivamente este Governo de uma vez por todas. E, portanto, este processo legislativo não tem as mínimas condições para avançar. O Governo não pode avançar com este processo legislativo que constitui uma profunda alteração daquilo que é a administração pública. Mas queria ir às questões concretas, Sr. Secretário de Estado, e a primeira pergunta é: 40 horas, aumentar o horário de trabalho dos trabalhadores da administração pública vai melhorar a administração pública em quê? O Sr. Secretário de Estado sabe que quando apresenta uma proposta de lei tem que, juntamente com a proposta de lei, anexar os estudos que fundamentem essa proposta de lei? O Sr. Secretário de Estado não o fez. Mas não só não o fez, como tem uma particularidade, é que esse estudo existe. Esse estudo foi distribuído aos parceiros sociais. Um estudo da HEP que diz, precisamente, feito pelo Governo, que não há nenhum ganho de produtividade relativamente ao aumento do horário de trabalho. E, portanto, se não há ganhos de produtividade, porquê que aumentamos o horário de trabalho? Porquê que não anexou o estudo que devia ter anexado? Não anexou ao processo legislativo. Deveria ter essa obrigação legal. Tem essa obrigação legal. É que aumentar o horário de trabalho do Sr. Secretário de Estado apenas significa mais exploração e mais desemprego, porque é disso que se trata. É encontrar condições para despedir mais trabalhadores, porque não precisam de tantos trabalhadores para as funções que são desempenhadas. E significam mais exploração. E depois, acho curioso, o Sr. Secretário de Estado vem aqui e compara com outros países. E compara sempre no sentido do retrocesso. Então Portugal não teve avanços legislativos brutais no sentido do progresso, por exemplo, sendo dos pioneiros em acabar com a escravatura? Porquê que o Sr. Secretário de Estado compara os processos legislativos com o retrocesso? Porquê que não compara com países que estão nesse patamar, como a França, por exemplo? Bom, em última instância, pode comparar com países em que ainda existe escravatura e, portanto, dizer que é possível aplicar a escravatura no nosso país. Bom, o retrocesso, Sr. Secretário de Estado, é disso que se trata. É um retrocesso ao século XX. Em 1918, a OIT determinou que 8 horas eram para trabalhar, 8 eram para descanso e 8 horas eram para lazer. E, portanto, esta era a organização do tempo de trabalho. 8, exatamente. E, efetivamente, a partir dessa altura, todos os processos e os ganhos legislativos têm vindo a ser ganhar e não para perder. Mas o que o Sr. Secretário de Estado aqui propõe, com o banco de horas, com as adaptabilidades, é trabalhar para além das 8 horas. É, sim, senhor, trabalhar para além das 8 horas por dia. E isso, efetivamente, é um retrocesso brutal. Mas o Sr. Secretário de Estado diz que aumentar o horário de trabalho não é um corte direto nos rendimentos. Mentira. É um corte de 14% nos rendimentos, nos salários dos trabalhadores. Porque é trabalho gratuito, são mais 5 horas de trabalho sem qualquer tipo de acréscimo remuneratório. E isso não só é proibido pela nossa Constituição, como é um corte salarial. E a pergunta que eu coloco, Sr. Secretário de Estado, é como é que nós chegamos às 35 horas? Porquê que os trabalhadores portugueses têm 35 horas? Foi ou não a conquista das 35 horas uma contrapartida pelo não aumento dos salários dos trabalhadores da administração pública? Salvo erro no tempo do governo de Cavaco Silva. Então, não foi uma contrapartida pelo não aumento dos salários? Então os trabalhadores comparam com os outros países, porquê que não comparam os salários? Porquê que os trabalhadores portugueses da administração pública têm 35 horas e isso foi decorrente do não aumento dos salários? E, portanto, há aqui uma justa ligação entre aquilo que é o horário de trabalho, o trabalho e o salário. Bom, se houve essa compensação por não haver aumentos, porquê que agora está a andar para trás? É roubar salário, ponto final, parágrafo. É agravar a exploração. E não há volta a dar. Mas a história das 40 horas serem o mínimo e o máximo está muito mal explicada. É que o Sr. Secretário de Estado diz que, bem, que o 130 do contrato de trabalho em funções públicas não é revogado. Muito bem.
Mas como é que se vai compatibilizar com uma lei que diz que 40 horas é o mínimo? Se numa lei se diz que 40 horas é o mínimo de horário de trabalho, se é o mínimo, que é o que está aqui estabelecido, como é que vai depois estabelecer horários inferiores ao mínimo estabelecido noutra lei? Bom, isso está mal explicado, mas também viola-se aqui claramente aquilo que é um princípio constitucional, que é o princípio constitucional da conciliação da vida pessoal com a vida familiar e pessoal com a vida profissional. E isso está aqui comprometido e é claramente uma medida que visa apenas agravar a exploração de quem trabalha. Mas, e sem qualquer ganho para a administração pública, porque se quisesse adaptar os horários em função daquilo que são as necessidades dos utentes, faça a negociação coletiva, entre em acordo, paga aos trabalhadores aquilo que é direito e aí consegue adaptar todos os horários possíveis e imaginários. Não há, por parte dos sindicatos, qualquer problema nessa matéria. Há um problema do governo, é que quer aumentar o trabalho sem pagar aquilo que é devido e aumentar a exploração para promover os despedimentos também na administração pública. Quanto à requalificação, o Sr. Secretário de Estado pode lhe chamar o que quiser. Aliás, já dei este exemplo noutras audições, os comunistas, os resistentes antifascistas, os judeus, quando entravam em Auschwitz, tinham uma placa a dizer-lhe que o trabalho liberta, mas aquilo não libertava nada. E nós sabemos que este diploma não requalifica nada. Este diploma visa, sim, promover os despedimentos sem justa causa e visa tornar o despedimento arbitrário na administração pública. O Sr. Secretário de Estado tem o tupete de chegar aqui e dizer que os trabalhadores da administração pública têm segurança no emprego. Mas qual segurança no emprego, Sr. Secretário de Estado? Isso é o que os comentadores, a maior parte deles ignorantes no que diz respeito à lei, andam a vender à população e na comunicação social. O Sr. Secretário de Estado não sabe que uma simples alteração do mapa implica o envio para a dita requalificação? Uma redução da transferência do Orçamento de Estado ou uma alteração do mapa de pessoal passa a ser justa causa para o despedimento, porque eles vão imediatamente para este sistema de requalificação que visa o despedimento. E depois, outra matéria. Então, quem é que escolhe o trabalhador a que vai para a requalificação? É o dirigente máximo, é ele que faz a avaliação de desempenho, e se não for por avaliação de desempenho, que não existe em grande parte dos serviços da administração pública, é por uma dita avaliação das competências. Isto é um despedimento arbitrário. É o dirigente que escolhe quais são os trabalhadores a dedo que vão para a dita requalificação. Bom, também inconstitucional, Sr. Secretário de Estado. Não tenha dúvidas relativamente a esta matéria. E já agora pedi-lhe um comentário. E depois, a mistificação total. Diz-se, depois já há a fase da reafetação. O objetivo do diploma é requalificar os trabalhadores para depois eles desempenharem funções noutros serviços da administração pública. Aonde? Está o Estado a admitir trabalhadores? O Estado está a colocar trabalhadores noutros serviços ou estão a promover despedimentos em massa dentro da administração pública? Chamar isto de requalificação, que o objetivo é requalificar, é mistificar isto, é enganar, é um logro. Porque, efetivamente, o que se pretende é passar de 12 meses despedir estas pessoas. Porque não há reafetação, não há colocação. O que é que aconteceu aos trabalhadores de imobilidade especial? Já foram reafetados em algum sítio? Sr. Secretário de Estado? Ou o que o Governo está a fazer é precisamente promover os despedimentos. Mas, para concluir, ou tentar concluir o mais rapidamente possível, a própria coordenadora do estudo que levou a estes brilhantes diplomas, e permitam-me a ironia, estes disparatados diplomas, diz claramente numa parte final de uma entrevista ao Jornal Público, diz o seguinte: se o Estado assume o compromisso de diminuir a administração pública, naturalmente não pode só confiar nas cessações por mútuo acordo e nos pedidos de reforma. Isto é, os pedidos de reforma e as rescisões ditas por mútuo acordo não chegam. É preciso despedir mais. E este é um mecanismo encontrado para despedir. Despedir trabalhadores em massa. E depois, a questão também é isto, naturalmente, que joga, e portanto a prova que não há reafetação destes trabalhadores, que a requalificação é um logro, que não se pretende colocar estes trabalhadores em lado nenhum, joga com a ditas rescisões amigáveis em que se pretendem despedir 30 mil trabalhadores, a diminuição dos contratados a prazos, que são 70 mil trabalhadores da administração pública que estão em risco, e portanto a pergunta que eu quero colocar muito sinteticamente, Sr. Secretário de Estado, é: face a estes mecanismos todos de despedimento, redução dos contratados a prazo, os despedimentos por via das rescisões amigáveis, com a portaria que entretanto saiu, com este mecanismo que aqui visa despedir trabalhadores, o que é que vai encerrar na administração pública?
Vão encerrar hospitais, vão encerrar postos da PSP e da GNR, vão encerrar tribunais, vão encerrar escolas. O que é que vai encerrar? É que os serviços da administração pública estão na míngua de recursos humanos. E o Sr. Secretário de Estado sabe muito bem, não consegue provar aqui na Assembleia da República que há trabalhadores a mais na administração pública. Não há. E isso resulta claramente da análise que fazemos dos diferentes serviços que conhecemos na administração pública. Obrigado, Sr. E, portanto, vão encerrar serviços. Bom, e pergunto que serviços é que vão encerrar, porque é isso que está em cima da mesa. Por fim, como é que contorna a inconstitucionalidade da revogação do artigo 88, número 4, que aqui já foi referida pela deputada Isabel Santos, em que há trabalhadores que transitaram do regime de nomeação para o regime de contrato de trabalho em funções públicas e garantiram as condições de segurança, de despedimento e o vínculo de trabalho no que diz respeito às condições mínimas. Bom, o acordo do Tribunal Constitucional é claro, Sr. Secretário de Estado. Isto só não foi declarado inconstitucional porque existia esta norma travão. Eliminar esta norma travão implica uma inconstitucionalidade grosseira. Pedir-lhe também, já agora, aqui um comentário sobre essa matéria.